descrito por Mateus, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei. Até parece que ele tem alguma coisa. E se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém, irmãos? Vencendo pelo poder da palavra. Vivemos tempos de confrontos espirituais intensos, os quais a vitória não permanece só para os fortes, mas essencialmente para aqueles que permanecem na palavra de Deus. Jesus, ao ser tentado, ele venceu não com retórica humana, não com a sua capacidade só intelectual, mas com a autoridade das Escrituras. Sua resposta foi muito simples, mas poderosa. Está escrito. Mateus 4:4. Isso nos ensina que em tempos de tentação, o que sustenta o crente não são emoções ou experiências, mas a palavra. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse: ninguém é mais forte do que aquele que tem a palavra de Deus em seus corações e lábios. O deserto revela a força interior de quem está cheio de verdade, da palavra. Se cremos e queremos triunfar diante das investidas do diabo, precisamos aprender como Jesus. Está escrito. A palavra é suficiente e ela é poderosa para destruir fortalezas. Nesse contexto, Jesus, após o seu batismo, ele é levado pelo Espírito para ser tentado. É importante lembrarmos, irmãos, que após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Então lembre você que após o seu batismo, você enfrentou tentações, provações, e quero dizer que isso não passou. A sua vida pregressa, ainda assim, alguém tenta trazer luz. Mas essa vida após batismo, certamente alguém, o Espírito Santo, também vai te conduzir pelo deserto da vida. Jesus enfrentou o deserto com o Espírito Santo. E ali ele foi tentado nas áreas das necessidades. É importante ressaltar que Jesus agora está com seu ministério público. Agora que ele foi batizado, foi apresentado para o mundo ali por meio de João Batista, quando o Espírito Santo desce ali sobre eles, dizendo assim, e a própria voz do Espírito de Deus, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem me alegro. Agora o ministério público de Jesus é evidenciado por todos. E nesse exato momento, a prova de fogo do ministério de Jesus é a tentação. Irmãos, foi nesse cenário de fraqueza física, ou seja, de necessidade física, que o diabo então apresenta 3 propostas para que Jesus venha saciar as suas necessidades.
Em cada uma dessas investidas, Jesus então cita Deuteronômio. Jesus era um conhecedor da lei. Jesus era um conhecedor da Torá. Jesus conhecia a palavra de Deus. E portanto, irmãos, já quero aqui de antemão falar que nós vamos começar uma turma, não sei quando, nós vamos começar ainda, uma turma de bibliologia. Vai ser só um intensivão. Quem veio, veio, e vai ser. Porque eu percebo algumas fraquezas simples, alguns conhecimentos básicos. Quando Jesus faz a citação aqui, ele faz a citação de um texto bíblico. E quando o diabo vai tentar Jesus, o diabo cita o quê? A Bíblia. Portanto, nós devemos estar à frente dele. Conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que nos vence, que nos ajuda a vencer as tentações. E ele cita Deuteronômio nas 3 fases da tentação. A vitória de Cristo no deserto não foi apenas um evento isolado, mas uma demonstração prática de que a palavra é suficiente para resistir à tentação. É a palavra, irmãos. Palavra constrói e destrói. Palavras convencem. Exemplos arrastam. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu falo, eu faço e agora façam vocês o mesmo. A pesquisa que diz que um homem, ele fala 7.000 palavras no dia. A mulher, 29.000, 27.000 palavras por dia. Deve ser um pouquinho mais, depende da versão atualizada, corrigida, contemporânea. Depende. E nessa construção de necessidade de palavras, nós atropelamos algumas e falamos algumas que não deveríamos falar. Por isso que às vezes, irmãos, nós precisamos estar com a palavra de Deus na ponta da língua. Porque é por meio dela que vencemos as tentações. Quando alguém nos tenta colocar alguma cilada, é a palavra que resolve todas as coisas. E às vezes a ausência também dela. O silêncio nos ajuda muitas vezes. A pergunta transicional aqui é: como vencer pelo poder da palavra? O que Jesus fez para vencer o diabo? O que eu e você precisamos fazer para vencer as tentações? Simples. Primeiro, discernindo além da aparência. A primeira coisa para vencermos a tentação, ou vencermos por meio da palavra, é aprendermos a discernirmos além da aparência. Porque no verso 4 diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha plena consciência de que o que era aparente ali poderia ser algo agradável para o seu corpo, sim, porque ele estava 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber nada. Portanto, a sua necessidade era para ontem. Ele precisava então comer pão, e o diabo faz o quê? A aparente necessidade, a aparência do pão era muito agradável. Então a primeira coisa que nós temos que entender para vencer a tentação, por falta da palavra, é discernir a aparência de coisas que aparentemente é boa, é agradável. O pão é cheiroso, o pão é agradável, o pão está macio, o pão com a manteiguinha, o pão com queijo, com a Nutella. Então, mas na hora imprópria, traz dor de barriga. Na hora imprópria, nós comemos e aí depois vamos assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Na hora imprópria, o fermento não bem fermentado pode fazer mal. Por isso que eles não comiam fermento. Era pão asmo, porque a vida requer pressa, agilidade e atenção. Aprender a discernir a aparência do mal, porque quase sempre o mal tem boa aparência.
ou pelo menos disfarça. Irmãos, esquece essa ideia oculta, ou essa ideia do imaginário humano, de que o capeta é algo vermelhado, com chifre, com rabo, com um garfo, não sei das quantas. Ao que no texto nos mostra, não tem nada disso, pelo menos no texto não tem nada disso. Ele conhecia a palavra, ele levou Jesus num monte, num lugar mais alto, num lugar santo, ele sabia que aquele lugar era santo. Ele aparentemente, ele sabia a fragilidade do ser humano, que é o poder, a necessidade física, o poder, dinheiro, riquezas, e a ideia de ser maior que Deus, ou melhor que Deus, e ele inclusive foi expulso por causa disso. Então ele apresenta a Jesus as 3 propostas que certamente ele mesmo caiu, e que todo ser humano às vezes cai. O inimigo sugeriu algo aparentemente bom, saciar a fome. Irmãos, vencer pela palavra é enxergar além do que os olhos veem. O pão era necessário, mas a obediência era vital. Não substitua a obediência pela saciação da necessidade, porque ela passa. Ela passa e passa rápido. No outro dia você vai ter outra necessidade, outro dia outra e outra. Mas o obediente, não. Ele vai dormir em paz. Jones disse: o pecado raramente se apresenta como algo ruim. Ele se disfarça de necessidade. Qual é a sua maior necessidade? Pode ser aparentemente um pecado. Pode ser aparentemente um pecado. A palavra nos revela a essência por 3 propostas, que era o poder, ser maior que Deus, e a capacidade da necessidade, superar as nossas necessidades. Mas há um segundo princípio para vencermos por meio da palavra: resistência à manipulação espiritual. Ah, irmãos, essa é uma das armadilhas que o diabo usa. Tentar nos manipular espiritualmente. Verso 7, Jesus responde dizendo assim: também está escrito, também, porque ele cita a palavra. Cuidado, irmãos. Muito cuidado das fontes que eu e você temos bebido e nos alimentado. Jesus diz, também está escrito. Você está citando lá, eu também estou citando aqui. Tem gente citando a Bíblia de uma forma disfarçada, manipuladora. E muitas pessoas acreditam, estão indo. Confere, está na palavra, está escrito. Pega uma versão, 2, 3, 4, 5, 10, enfim, tem muitas versões. Antes de olhar na internet, antes de consultar o fulaninho, o pastor lá que é bacaninha, que é bonitinho, não tanto quanto eu, mas assim, antes de fazer isso, olha na palavra. Na palavra. Porque Jesus disse assim, também está escrito. Você está citando a palavra, eu também vou te citar do lado de cá. Você já pensou se Jesus não conhecesse a palavra? Ah, mas se ele está falando que está escrito, então está escrito mesmo. Porque tem pessoas que usam a palavra para manipular espiritualmente. O diabo usou a própria escritura para tentar manipular Jesus. A tentação aqui é torcer ou distorcer a palavra. Irmãos, nem todo mundo atrás de um púlpito está pregando a palavra. Ou atrás de um microfone, ou atrás agora de uma câmera. E diga-se de passagem que nem abrir a Bíblia se abre mais. E por isso que eu digo assim, abra a palavra, traga a Bíblia, confere aí. O que eu estou falando está aí no texto, no texto, o princípio está nas entrelinhas, mas ele faz sentido no texto, no versículo faz. Então está ok, pastor, está aqui. Ah, pastor, bateu bastante, mas está na palavra. Então recebe, irmão, em paz, no nome de Jesus.
Ah, não está na palavra, então não recebe. Pronto, se não está, não está. Mas se está na palavra, é Deus falando. Porque eu não vou ser David amaciante. Entendeu? Deixa eu tomar uma água, porque... Eu acho que é isso, Elizabeth Elliot. Eu acho que é. Se não for Elizabeth, depois me corrige. A fé verdadeira descansa no caráter de Deus, não nos seus sinais. Quem Deus é maior do que aquilo que Ele pode me dar. E se Ele me der, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Ele não me der, louvado seja o nome dEle. Então, no nome de Jesus, irmãos, toda vez que o diabo tentar alguma coisa, manipular, ele usa inclusive pessoas. Lembra de Pedro, irmãos? Pedro, do lado de Jesus lá. Jesus disse assim, eu vou para a cruz, eu vou cumprir a vontade do meu Pai, que é me sacrificar por vocês. Ele disse, não, Senhor, não, tu não vai não. Aparentemente, irmãos, parecia que ele estava assim, protegendo Jesus, né? Parecia que ele estava preocupado com Jesus. Não, Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Mais uma vez o diabo tenta então manipular para que desviar Jesus da cruz. No nome de Jesus. Quer vencer pelo poder da palavra, então aprenda a resistir às manipulações espirituais. Aprenda a filtrar o que é e o que não é de Deus. A discernir, discernimento de espírito, o que é de Deus. Sim, irmãos, porque se eu fizer uma pergunta muito simples aqui agora, talvez poucos consigam responder. Porque nos falta conhecer a palavra para vencer as tentações. Terceiro, já ia olhando no relógio. Rejeitando promessas sedutoras, falsas. Verso 10 diz assim, Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Rejeita, irmãos, as promessas sedutoras. Porque Satanás prometeu o que a Jesus? Se tu me adorar, se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso aqui. Eu vou te dar riquezas. Como se ele tivesse alguma coisa, fosse dono de alguma coisa. Porque tudo é de Deus e ele tenta manipular como se fosse algo dele. A única paternidade que o diabo tem, irmãos, é a mentira. E a palavra diz, ele é o pai da mentira. O resto ele não tem mais nada. As pessoas acreditam que ele tem alguma coisa. Mas tudo é de Deus. Tudo é dele. Ele quem fez. Ele quem criou. Tudo é dele. Aí ele tenta manipular, disfarçar e seduzir algumas pessoas com falsas promessas. Se você tem riqueza, é de Deus. Se você não tem, é de Deus. Senhor, se você me adorar, eu vou te dar riqueza. Parece que estava falando com um menino, né? Com Jesus. Mas a questão, irmãos, é que às vezes nós caímos nessas propostas. Caímos. Caímos porque as nossas necessidades são gritantes. E me permita aqui citar, sem a questão da soberba, mas como uma ilustração. O ano passado, retrasado, me ajuda Espírito Santo, eu tinha uma renda na escola de 5 mil reais. Da escola. 40 horas na escola.
Louvado seja Deus, me libertou. Mas eu falei assim, não dá, Senhor. Não dá. Porque chegou uma época lá de Vila Velha para cá que eu não estava aguentando em pé. Eu quase caí, irmão, assim, o ônibus lotado, não caí porque estava cheio, né? Fiz isso, ó. O rapaz me segurou assim. Ele falou assim, ele está cansado, né? Eu falei, tô nada. É impressão sua. 4 da manhã, 4 Transcol para ir, 4 Transcol para vir. Mas falei, Deus. Mas aí falei, Senhor, mas são 5 conto. Aqui entre nós, irmãos. Se fosse 200 conto, é muita grana? 5 é muita grana. Falei, Senhor, mas eu quero curtir um pouquinho minha mulher, né? Minha família, a igreja que o Senhor me deu agora. Abri mão. Porque, de fato, o que pouco é bem melhor do que o muito e no fim não ter nada no final da jornada. Aprender a dizer não até quando aquilo aparentemente é bom. Porque dinheiro é bom, irmão, pelo amor de Deus, tá? Esse negócio de dinheiro é maldição. Nunca foi na Bíblia. Nunca. Dinheiro é bênção. O amor ao dinheiro, sim. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Mas dinheiro é bênção. Graças a Deus por isso. Senão eu e você não estaríamos aqui agora no ar-condicionado. E entre outras coisas. E por fim, irmão, já demorei, né? Mas tudo bem. Último. Para vencermos por meio da palavra, é preciso submeter ao tempo divino. O tempo de Deus. Verso 11. Então o diabo fez o quê? Verso 11, está escrito na sua Bíblia aí. Glória a Deus. Último princípio dessa noite, irmão, submeter ao tempo divino. Logo no primeiro versículo do capítulo 4, Deus poderia intervir e acabar com aquele negócio ali. Mas Ele deixou e permitiu, juntamente com o Espírito Santo ali, Jesus foi tentado primeiro, segundo, terceiro, e por fim os anjos vieram e o serviram. Provavelmente eu quero acreditar que ajudou Jesus. Quero crer que deu pão a Jesus, deu água para Jesus, serviram a Jesus. Os anjos, irmãos, os anjos. Tem crente que não quer nem servir, mas os anjos vieram servir. Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de plantar, tempo de regar. Tudo tem seu tempo. Tempo de passar pelas tentações. Tempo de superar as provações. Mas também tem o tempo de ser servido e de servir. Jesus esperou o tempo certo para ser servido. Porque Ele mesmo diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir em resgate de muitos. Mas antes, contudo, Ele foi servido pelos anjos. Ele não antecipou o cuidado de Deus. Por isso, nessa noite, no nome de Jesus, tudo tem o seu tempo, do cuidado do Senhor com a sua e com a minha vida. Deus não demora, irmãos. Deus não tarda. Deus não falha. Deus não escreve certo por linhas tortas. Isso não está na Bíblia, tá amarrado. Está repreendido, está tudo que você quiser, não está na Bíblia. Deus escreve certo e pronto. Então, se o tempo de Deus está demorando, não está demorando. É o tempo certo. Na hora devida, Ele vai enviar um anjo para servir. Seja esse anjo espiritual, ou seja esse anjo a igreja. Alguém vai te bater a porta, alguém vai ligar para você e falar assim,
Eu tenho 200 pães aqui, você quer? Eu tenho emprego para você. Eu tenho algo para você. Deus tem uma resposta por meio de um anjo. Lembrando, irmãos, os anjos estão para servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E ele serviu ao Senhor Jesus. Ele serviu a Maria quando veio falar com ela. Os anjos estão a serviço de Deus. Ainda que você acredite em anjo da guarda, cuidado com isso. Por favor. Quem te guarda é o guarda de Israel. Esse te guarda. Anjo serve, como eu e você servimos a Deus. Ele só para isso. Ele é servo. E quem não quis ser servo, Deus falou assim, olha, vaza daqui. Então, nessa noite, a palavra constrói e destrói qualquer fortaleza, qualquer tentação, qualquer provação que o diabo possa tentar sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero orar por você, quero orar por todos nós aqui nessa noite, pedindo a Deus que nos dê condições, irmãos, de conhecer mais a sua palavra. Eu finalizo citando John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Toda vez que nós glorificamos a Deus, quando nós estamos satisfeitos nele. Mas não quando ele me dá tudo. Ou quando eu não tenho nada aparentemente dele. Isso também eu glorifico a Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, feche seus olhos agora. Esse mesmo Jesus que venceu a tentação, esse mesmo Jesus passou por outras tentações, mas essas. Talvez uma dessas 3 tentações seja a sua fraqueza. Seja a sua necessidade. A sua necessidade de pão, e aí o pão você pode entender como você entender, quiser entender. Talvez a sua necessidade seja, de fato, o poder. Jesus disse, se tu és filho, o diabo disse, se tu és filho de Deus, joga-te daqui, colocar Deus à prova. Ou então, adorando coisas que não seja o Senhor Deus. Sim, queridos, porque a adoração, nós adoramos tantas outras coisas e não percebemos. Nós adoramos a bênção que Deus nos deu, as coisas, em detrimento do que o Deus que nos deu. Nós adoramos o Filho que Deus nos deu. Nós adoramos os bens que Deus nos deu. Sim, porque quando essas coisas estragam, nós ficamos tão tristes, tão abatidos. Mas quando eu falto uma celebração, não faz diferença. Quando nosso filho fica doente ou neto, a gente entra num desespero tão grande, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e de fato. Mas quando eu não leio a palavra durante o dia, é tão normal, Adorar não é se prostrar só diante de uma imagem. Não é só isso. É diante das coisas que Deus nos dá também. Então nessa noite vamos vencer pela palavra, no nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, bendito seja o teu nome, Deus. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Jesus,
porque essa mesma palavra, ela transforma os nossos corações, transforma as nossas vidas. Ela é o nosso alimento, Pai, diário. Assim, de fato, como o nosso corpo tem necessidades físicas, a nossa alma, Deus, anela, clama, chora, geme por Tua palavra, porque é ela que nos alimenta, Jesus. É ela que nos dá, Senhor Deus, os nutrientes necessários para resistirmos às tentações, Pai. Nessa noite, Pai, ministra os nossos corações por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Assim como o Espírito Santo do Senhor, Jesus, conduziu Jesus até aquele momento de tentação e Ele venceu. Pai, nessa noite, nos dê condições, Pai, de vencer as nossas provações, essencialmente as nossas tentações, Pai. Sejam elas necessidades físicas, sejam elas, Deus, necessidade de poder, Deus. Sejam essas necessidades, Senhor Deus, de Te colocar à prova, Deus, em adorar outra coisa senão o Senhor, Jesus. Deus, no nome de Jesus, permita que nós venhamos a sentir fome, Deus, da Tua palavra, Pai, da Tua palavra. Sede da Tua palavra que vinha nos alimentar, ó Deus. Deus, nos leva a Tua palavra mais uma vez, Pai. Deus, nos dá, Deus, condição de nos apaixonarmos por Tua palavra, Jesus. Nos deleitarmos na Tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, porque é essa palavra que nos vai dar a condição de vencer as tentações e o diabo. Porque o dia é mau, Pai, e ele tenta de todas as formas. Nessa noite eu quero, Deus, levantar as minhas mãos sobre a igreja do Senhor que aqui está, Pai. E quero declarar, Deus, no nome de Jesus, declarar que a Tua palavra, Deus, encontre um lugar em cada coração, Jesus. Porque a Tua palavra é lâmpada, é luz, que ilumina os nossos passos, que ilumina a nossa caminhada, Deus. É a Tua palavra que nos dá vida, Pai. Sopra a vida por meio da Tua palavra em cada coração nessa noite, Jesus. Porque, Deus, se Jesus usou a palavra, é essa palavra que vai nos dar condições de vencer o mundo. Assim nós oramos, declaramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Coloquemos de pé, irmãos. Ainda nessa noite, quero te convidar a agora participarmos juntos da ceia do Senhor. E após participarmos do banquete da palavra, sim, porque naquele dia em que Cristo estava à mesa, na ceia, Ele deu uma palavra, Ele orientou os seus discípulos. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de estar à mesa, porque hoje é muito complicado, né? A vida, a correria do dia a dia. Estarmos à mesa com a família para participarmos de uma refeição, de um café da manhã, de um almoço, de uma janta. Eu sei que é muito difícil devido à correria do dia a dia. Mas a mesa é sempre um convite à comunhão. A mesa é sempre um convite a abrirmos o coração. É na mesa e à mesa, melhor dizendo, que ali nós soltamos as palavras que consertam tudo. Foi ali que Jesus disse assim: olha, é aqui, a partir de aqui, que tudo vai mudar na minha jornada e na jornada de vocês. Foi à mesa, na ceia do Senhor, em que Ele disse uma palavra muito dura: um de vocês vão me trair. Foi à mesa em que João repousou sua cabeça sobre o peito de Jesus. Foi a mesa em que Ele olhou nos olhos de cada um dos seus discípulos e disse assim: ah, meus amados, a minha partida, o meu sacrifício está próximo. Mas antes de chegar à mesa, Ele cantou aquela canção. Irmãos, no nome de Jesus,
Jesus declarou palavras à mesa. Que essa noite a palavra do Senhor encontre lugar em nossos corações, porque nós estamos à mesa com Ele agora. Nessa noite eu tenho certeza no nome de Jesus que Ele não vai dizer assim: tem alguém que me trai. Não. O que Jesus está nos convidando nessa noite é que nós venhamos a repousar a nossa cabeça sobre o peito dEle e descansar nele. Descansa nele, espera nele, espera no Senhor. Participar da ceia do Senhor é um momento único para nós. São dois elementos que nos traz a memória: o corpo e o sangue de Jesus. Então eu quero te convidar nessa noite, antes de você participar dos elementos, quero que você ore agora no nome do Senhor Jesus. Ore por você. Porque a palavra em 1 Coríntios diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Ninguém vai tocar em você. Nenhum médico vai te examinar. É você que deve fazer o exame. É o autoexame. Olhar para o seu coração e dizer assim: Senhor, como eu estou? Se você quiser agora, confesse o seu pecado. Confesse aquilo que você fez hoje, fez ontem, ou tem feito, não sei. Peça perdão a Deus. Porque não devemos participar da ceia do Senhor indignamente. A palavra de Deus é dura em relação a isso. Ai daquele que participa da mesa do Senhor indignamente. Então, examine a si mesmo, confesse, ore e participe no nome de Jesus. Pai, mais uma vez, meu Deus,